Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sextou, né? Sextou na FEX. Boa noite, Bruna. Que bom tê-la aqui. Entrou mais alguém aqui, deixa eu ver. Que bom que você está aqui. Boa noite, Bruna. Sextou, né? Mais um dia maravilhoso, mais uma semana chegando ao fim. Oi, Nelson, boa noite. Mais uma semana chegando ao fim e a gente tem muito que agradecer, né? Hoje aqui, não sei de onde vocês são, mas aqui na minha cidade eu acordei muito feliz, porque hoje, depois de acho que 80 dias mais ou menos, voltou a chover. Que bom, né? Acho que eu nunca agradeci tanto uma chuva. Então, um tempinho gostoso, uma chuvinha gostosa. Então, a gente tem muito que agradecer por esse dia, por essa oportunidade de estar aqui. Ei, Gisele, boa noite. Nós encontramos agora mesmo, né, Gisele? Então, a gente tem muito que agradecer, né? Mais uma semana que vai chegando ao fim, todo mundo bem, todo mundo com saúde. E todo mundo, né? Nós estamos aqui nessa oportunidade maravilhosa, nesse encontro gostoso. E a gente hoje, o recadinho hoje é diferente. Oi, Sandra, boa noite. Hoje a gente quer deixar aqui, eu sempre falo, do SOS Preces. A gente está num mês aí muito especial, né? Que é o mês do Setembro Amarelo, que é uma campanha de preservação pela vida. E a gente quer ressaltar, então, o telefone do SOS Preces. Boa noite, Fátima. O SOS Preces, ele tem um atendimento fraterno via telefone. Então, para quem às vezes está precisando de uma palavra amiga, de algum esclarecimento, de ser escutada, né? de um atendimento fraterno, é só ligar para o SOS Preces. Eles te escutam. É um atendimento sigiloso e você tem toda a liberdade ali, é muito bem, você vai se sentir acolhida e sem nenhum julgamento. Ninguém está ali para te julgar, para dar opinião, nós estamos ali só para te escutar com carinho e para também vibrar, né? Com pensamentos, sentimentos bons. E ali você deixa seu telefone para as vibrações, endereço, porque todos os dias às 18 horas uma equipe se reúne para fazer as orações por aqueles nomes que foram deixados. E depois que você fala o que você quer falar, é lida uma mensagem para você, que com certeza a espiritualidade encaminha uma mensagem certa para você, e é feita uma prece. É aquele momento que a espiritualidade precisa para sintonizar, né? Onde a gente dá a sintonia para eles terem acesso a nós. Então, é de suma importância, porque muitas vezes a gente está com o pensamento acelerado, com a mente acelerada, no corre-corre, a gente não dá sintonia para que a espiritualidade possa nos inspirar. Eles querem nos ajudar, mas muitas vezes somos nós, com pensamentos acelerados, equivocados, é que impedimos esse contato. Então, às vezes, nessa ligação do SOS Press, além de você desabafar, de você descarregar um pouco, né, se sentir um pouco mais leve, você também vai estar ali em sintonia, com as atenções voltadas para aquele instante, fazendo uma prece, recebendo uma mensagem. E aí, nesse momento, a espiritualidade tem acesso a nós. Então, o telefone do SOS Preces é o 31 3334 9700. É um atendimento maravilhoso. Quem tiver com algum pensamento equivocado, se sentindo que a vida não faz mais sentido, vai lá, liga lá. Vale muito a pena. Bom, a mensagem que a gente vai fazer hoje é desse livrinho aqui, O Otimismo Todo Dia. E a mensagem que saiu é a 277 e ela diz assim: se os seus empreendimentos estão sofrendo atrapalhos, se as coisas não marcham como gostaria e querem levá-los à desesperança, preserve-se dos abalos.
Considere passageiras as contrariedades, convicto de que caminha para uma situação de tranquila normalidade a salvo, como náufrago na praia. As dificuldades são manhas que mais aumentam quando mais temidas. Acredite fortemente em si e prossiga vivendo, trabalhando, crescendo, sem medo de atrapalhos, tendo um bom futuro tendo um bom futuro à espera, certo de que os problemas nada são para você. Só tirar aqui, gente, o som, por favor, desculpa. Então, acredite fortemente em si, prossiga vivendo, trabalhando e crescendo sem medo de atrapalhos, tendo um bom futuro à espera, certo de que os problemas nada são para você. O que atrapalha não são os problemas, mas a fraqueza de quem lida com eles. Gente, que mensagem linda, né? Isso foi muito... isso a gente pôde ver muito de perto, né? Com a pandemia. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu fui uma pessoa assim... Eu não fiquei louca, mas eu tive muito medo. Eu me resguardei, mas eu tive muito medo. E muitas pessoas, né? Pessoas que trabalhavam, que tinham seus empregos, que tinham negócios próprios, muitas pessoas temeram, né? Diante do que a situação, do jeito que as coisas estavam caminhando. Por incrível que pareça, muitas pessoas prosperaram nesse período. Então a mensagem aqui, ela mostra exatamente isso. Os abalos, eles vêm. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes a gente o torna muito maior do que ele é, com o nosso medo, né? Com aquele... A gente já sofre por antecipação. Então, se a gente viver um dia de cada vez, lógico que a gente planeja o futuro, mas se a gente entender, como diz a mensagem aqui, que esses atrapalhos, como foi falado aqui, né, o termo, que essas dificuldades, elas são passageiras e que, como ele botou aqui, eu achei a analogia muito perfeita, que elas são passageiras, como, quer ver? São passageiras as contrariedades, convicto de quem caminha para a situação de tranquila normalidade a salvo, como um náufrago na praia. Ou seja, a gente saber que a gente está passando por essa situação, mas ela é passageira. E já já a gente vai estar igual um náufrago na praia, vai ter passado, né, por aquilo. O problema é que muitas vezes as manhas mais aumentam quando elas mais são temidas. É o medo, gente. No Nosso Lar, no livro Nosso Lar, tem um capítulo que ele fala sobre o medo. Que como o medo nos prejudica, como o medo nos impede e ele faz dimensionar as coisas muito maiores do que elas são. A gente com o medo, a gente passa às vezes a enxergar uma coisinha pequena muito maior do que ela é. Então, assim, a gente tem que treinar esse olhar e começar a trabalhar esse medo, porque é ele que muitas vezes nos impede de ir à frente, porque muitas vezes a gente teme o fracasso e por orgulho, porque a gente tem orgulho de medo de errar. Quando a gente quando planeja uma coisa, lógico que a gente planeja pensando que vai dar certo. Mas se não der certo, é uma tentativa que foi feita, é uma experiência que a gente passou e naquele erro a gente não vai, naquele ponto a gente não vai errar mais e acontece. O problema é que hoje a gente vive numa cobrança tão grande como se a gente não pudesse errar. Então a gente vive com medo do fracasso, porque a gente é julgado, né? A gente vive numa sociedade muito competitiva e que quando você erra, a gente é como se se sentisse fracassado. Então, por exemplo, os jovens que estão fazendo vestibular, a pressão é enorme, porque se não passar e o fulano, o amigo passar, ele é um fracassado. Ele é o burro, o incompetente, o que não estudou. Então, assim, é isso que a gente tem que tirar de nós, esses estigmas, essa pressão que a sociedade criou e que a sociedade, bem entendido nós, e que a gente
colocou isso como normal, como diz, a gente normalizou isso, né? E aí a gente não se permite mais errar, não se permite que uma coisa não dê certo. Imagina Thomas Edison, inventor da lâmpada, nos dias atuais, como seria? Porque ele fez mais de 1000 tentativas para que desse certo. Então imagina, 1000 tentativas, quer dizer, todas erradas, e as pessoas falavam com ele, desiste, isso não vai dar certo. E ele, com coragem, foi até... E a gente sabe de Thomas Edison, se vocês jogarem no Google, a gente sabe dele da lâmpada, mas ele teve outros inventos, ele inventou outras coisas. Então, a mensagem nos convida a entender que essas dificuldades que muitas vezes a gente passa, né, às vezes, principalmente aqui, é bem relacionado assim, quando a gente vai fazer ou estudar para um concurso ou um emprego, que aparece aquelas dificuldades, às vezes nos impedindo, muitas vezes são coisas passageiras e que nós não devemos temer, porque acontece que a gente teme e desiste. Então a gente vai desistindo das coisas por medo de errar, por medo de ser julgado. Então que a gente pare, né? Que a gente olhe e que a gente encara os erros, as dificuldades e os erros cometidos como oportunidades de aprendizado. Porque a gente acha que a gente só é vitorioso quando a gente finaliza um negócio, quando aquilo dá certo, quando o resultado é positivo. Mas muito pelo contrário, a gente é sempre vitorioso, porque quando a gente erra, a gente também aprendeu. A gente aprendeu a maneira como não agir mais. Então, a gente tem que pensar nisso e encarar, como disse a mensagem, que todos os atrapalhos, todas as situações, esses problemas são passageiros. E como ele diz aqui, certo de que os problemas não são nada para você, que um futuro nos espera. Mas se a gente ficar com esse medo de errar, a gente não vai a lugar nenhum. A gente vai ser sempre brecado. Então a gente tem que ir além. E para finalizar, gente, ele diz aqui: o que atrapalha não são os problemas, mas a fraqueza de quem lida com eles. Então, nós temos que colocar na cabecinha da gente, né, de nós mesmos, que nós somos fortes. Deus nos criou criaturas fortes, capazes de vencer, capazes de ir muito além. Demore o tempo que for preciso, mas nós vamos. Então, nós precisamos de tirar de nós esse medo, essa insegurança, essa baixa estima que nos faz sentir fracos. Nós somos criaturas fortes, poderosas, nós podemos o que nós quisermos. Basta a gente saber lidar com as situações. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui nessa sexta-feira, nos encorajando a ir adiante em qualquer setor da vida, seja na nossa família, seja na casa espírita, na sociedade, no grupo de amigos, não deixar que também a gente no grupo de amigos, a gente seja às vezes, muitas vezes, por não sermos igual ao outro, a gente se sentir menos. Nós somos o que nós quisermos ser. Então, avante, vamos à frente, que somos filhos do Pai, de Deus, né? Nós somos filhos daquele que é o mais perfeito do mundo. Nosso Pai que nos criou, Ele nos criou para sermos vitoriosos. Então vamos em frente. Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui nessa sexta-feira para todos nós. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por estarem sempre aqui, me permitindo fazer esse trabalho, porque mesmo quando entra uma pessoa só, é uma oportunidade de eu estar aqui. E quando eu falo aqui, é para mim, porque vocês não imaginam o quanto isso aqui tem me feito crescer um pouquinho mais, refletir mais. Ainda erro com certeza, mas todo dia estando aqui, todo dia eu falo para esses ouvidinhos que precisam de melhorar. Então, muito obrigado. Então, um bom final de semana. Amanhã a gente está aqui de volta, no sábado. Beijo no coração de todos. Daqui a pouco a gente vai estar na fraternidade,
de braços abertos, de coração cheio de alegria para receber vocês, tá bom? Quem for daqui puder comparecer às 19 horas. Beijão. Tchau, gente.